Audiobook da Revista Espírita de 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Quarto ano, 1861. Setembro, item 3.1. Correspondência. Carta do Sr. Mathieu sobre a mediunidade dos pássaros. Paris, 11 de agosto de 1861. Senhor, sou ainda eu quem vos escreve, e para dar, se vós o permitirdes, uma nova homenagem à verdade. Li somente hoje, no último número de vossa revista, excelentes observações de vossa parte sobre a pretensa faculdade mediúnica dos pássaros, e me apresso em vos agradecer por isso, como um novo serviço prestado à causa que ambos defendemos. Várias exibições de pássaros maravilhosos ocorreram nestes últimos anos, e como eu conheci a principal artimanha dos torneios executados por esses interessantes voadores, ouvia com muita pena e pesar, certos espiritualistas ou espíritas, atribuírem esses torneios a uma ação mediúnica, o que deveria fazer sorrir em peito, se assim posso me exprimir, os proprietários desses pássaros, mas o que não pareciam muito apressados em desmentir, venho desmentir por eles, uma vez que vós me fornecestes a oportunidade, não para prejudicar a sua indústria, com isso estaria bem aborrecido, mas para impedir que uma deplorável confusão ocorra entre os fatos que só uma engenhosa paciência e uma certa habilidade de mãos produzem neles, e aqueles que a intervenção dos espíritos produzem entre nós. Tendes perfeitamente razão dizendo, esses pássaros fazem coisas que nem o homem mais inteligente, nem mesmo o sonâmbulo mais lúcido não poderiam fazer, de onde seria preciso concluir que eles possuem faculdades intelectuais superiores ao homem, o que seria contrário às leis da natureza. Esta consideração deveria atingir as pessoas muito entusiastas, que não temem recorrer à faculdade mediúnica para explicar experiências que elas não compreendem à primeira vista, mas, os observadores frios e judiciosos são ainda bastante raros, e entre os homens honoráveis que continuam os nossos estudos, há os que não sabem sempre se defender dos arrastamentos da imaginação, e dos perigos da ilusão. Ora, quereis que vos diga o que me foi comunicado a respeito desses pássaros maravilhosos, dos quais admiramos uma tarde juntos, se disso vos lembrais, uma espécie? Um de meus amigos, amador de todas as curiosidades possíveis, exibiu-me um dia uma longa estante em madeira, na qual um grande número de diminutos cartões estavam colocados de improviso, uns ao lado dos outros. Sobre esses cartões, impressas palavras, números, representações de carta de jogar, etc. Comprei isto, disse-me ele, de um homem que mostrava pássaros sábios, e ele me vendeu, ao mesmo tempo, a maneira de disto me servir. Meu amigo, tirando então de seu armário vários desses cartões, me fez notar que as bordas superiores e inferiores eram uma cheia, a outra formada por duas folhas separadas por uma fenda quase imperceptível, e sobretudo inapreciável à distância. Explicou-me em seguida que esses cartões deveriam ser colocados no armário, ora com a fenda para baixo, ora com a fenda para cima, segundo se quisesse que o pássaro os tirasse do armário com o seu bico, ou não os tocasse. O pássaro estava previamente adestrado para puxar todos os cartões onde percebesse uma fenda. Parecia que essa instrução preliminar lhe era dada por meio de grãos de painço, ou de qualquer outra guloseima. Colocados na fenda em questão, ele acabava por tomar o hábito de bicar e de fazer, por consequência, sair do armário todos os cartões fendidos que encontrasse, passeando-os sobre o seu dorso. Tal é, senhor, a engenhosa artimanha que meu amigo me fez conhecer. Tudo me leva a crer que ela é comum a todas as pessoas que exploram a indústria dos pássaros sábios. Resta a essas pessoas o mérito de adestrar os seus pássaros para esse manejo com muita paciência, e talvez um pouco de jejum, para os pássaros bem entendido. Resta-lhes também o de salvar, com a maior habilidade possível, as aparências, seja por cumplicidade, seja por uma hábil prestidigitação no manejo dos cartões, como no dos objetos acessórios que figuram em suas experiências. Lamento revelar assim o mais importante de seus segredos, mas, de uma parte, o público não verá com menos prazer os pássaros tão bem adestrados, por pouco que não se prenda ao que o torna testemunha de coisas impossíveis. De outra parte, não me era permitido se acreditar por mais tempo uma opinião que tende a nada menos do que a profanação de nossos estudos. Em presença de um interesse tão sagrado, creio que um silêncio de complacência seria um escrúpulo exagerado. Se é também a vossa opinião, estais livre, senhor, para participar esta nova carta aos vossos leitores.
a aceitai. Mathieu. Seguramente somos da opinião do Sr. Mathieu, e estamos felizes por estarmos acertados com ele sobre esta questão. Agradecemos-lhe os detalhes que consentiu em nos transmitir e dos quais os nossos leitores, certamente, lhe felicitarão. O Espiritismo é bastante rico em fatos notáveis autênticos, sem lhe atribuir os que tocassem ao maravilhoso ou à impossibilidade. Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode colocar as pessoas muito crédulas em guarda, porque esse estudo, dando-lhes a chave dos fenômenos, lhes ensina os limites nos quais podem se produzir. Dissemos que se os pássaros pudessem operar os seus prodígios com conhecimento de causa, e pelo esforço de sua inteligência, fariam o que nem o homem mais inteligente, nem o sonâmbulo mais lúcido não podem fazer. Isso nos lembra os sucessores do célebre monito que vimos há uns 25 ou 30 anos, ganhar constantemente seu parceiro ao trocar cartas, e dar o total de uma adição antes que pudéssemos nós mesmos obtê-lo fazendo o cálculo. Ora, sem vaidade, nos cremos um pouco mais forte do que esse sovina sobre o cálculo, sem dúvida, havia cartas marcadas como para os pássaros. Quanto aos sonâmbulos, sem contradita, aos que são bastante lúcidos para fazerem coisas tão surpreendentes do que o fazem esses interessantes animais, o que não impede nossa proposição de ser verdadeira. Sabe-se que a lucidez sonambúlica, mesmo a mais desenvolvida, é essencialmente variável e intermitente por sua natureza, que ela está subordinada a uma multidão de circunstâncias, e, sobretudo, à influência do meio ambiente, que o sonâmbulo, muito raramente, vê de maneira instantânea, que, frequentemente, não pode ver num instante dado o que verá uma hora mais tarde ou no dia seguinte, que o que ele vê com uma pessoa não verá mais com uma outra, supondo que haja entre os animais sábios uma faculdade análoga. Seria preciso admitir que não sofrem nenhuma influência suscetível de perturbá-la, que tem, mais lúcido não poderiam fazer, de onde seria preciso concluir que eles possuem faculdades intelectuais superiores ao homem, o que seria contrário às leis da natureza. Esta consideração deveria atingir as pessoas muito entusiastas, que não temem recorrer à faculdade mediúnica para explicar experiências que elas não compreendem à primeira vista, mas, os observadores frios e judiciosos são ainda bastante raros, e entre os homens honoráveis que continuam os nossos estudos, há os que não sabem sempre se defender dos arrastamentos da imaginação, e dos perigos da ilusão. Ora, quereis que vos diga o que me foi comunicado a respeito desses pássaros maravilhosos, dos quais admiramos uma tarde juntos, se disso vos lembrais, uma espécie? Um de meus amigos, amador de todas as curiosidades possíveis, exibiu-me um dia uma longa estante em madeira, na qual um grande número de diminutos cartões estavam colocados de improviso, uns ao lado dos outros. Sobre esses cartões, impressas palavras, números, representações de carta de jogar, etc. Comprei isto, disse-me ele, de um homem que mostrava pássaros sábios, e ele me vendeu, ao mesmo tempo, a maneira de disto me servir. Meu amigo, tirando então de seu armário vários desses cartões, me fez notar que as bordas superiores e inferiores eram uma cheia, a outra formada por duas folhas separadas por uma fenda quase imperceptível, e sobretudo inapreciável à distância. Explicou-me em seguida que esses cartões deveriam ser colocados no armário, ora com a fenda para baixo, ora com a fenda para cima, segundo se quisesse que o pássaro os tirasse do armário com o seu bico, ou não os tocasse. O pássaro estava previamente adestrado para puxar todos os cartões onde percebesse uma fenda. Parecia que essa instrução preliminar lhe era dada por meio de grãos de painço, ou de qualquer outra guloseima. Colocados na fenda em questão, ele acabava por tomar o hábito de bicar e de fazer, por consequência, sair do armário todos os cartões fendidos que encontrasse, passeando-os sobre o seu dorso. Tal é, senhor, a engenhosa artimanha que meu amigo me fez conhecer. Tudo me leva a crer que ela é comum a todas as pessoas que exploram a indústria dos pássaros sábios. Resta a essas pessoas o mérito de adestrar os seus pássaros para esse manejo com muita paciência, e talvez um pouco de jejum, para os pássaros bem entendido. Resta-lhes também o de salvar, com a maior habilidade possível, as aparências, seja por cumplicidade, seja por uma hábil prestidigitação no manejo dos cartões, como no dos objetos acessórios que figuram em suas experiências. Lamento revelar assim o mais importante de seus segredos, mas, de uma parte,
o público não verá com menos prazer os pássaros tão bem adestrados, por pouco que não se prenda ao que o torna testemunha de coisas impossíveis. De outra parte, não me era permitido se acreditar por mais tempo uma opinião que tende a nada menos do que a profanação de nossos estudos. Em presença de um interesse tão sagrado, creio que um silêncio de complacência seria um escrúpulo exagerado. Se é também a vossa opinião, estais livre, Senhor, para participar esta nova carta aos vossos leitores. A aceitai. Mathieu. Seguramente somos da opinião do Sr. Mathieu, e estamos felizes por estarmos acertados com ele sobre esta questão. Agradecemos-lhe os detalhes que consentiu em nos transmitir e dos quais os nossos leitores, certamente, lhe felicitarão. O Espiritismo é bastante rico em fatos notáveis autênticos, sem lhe atribuir os que tocassem ao maravilhoso ou à impossibilidade. Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode colocar as pessoas muito crédulas em guarda, porque esse estudo, dando-lhes a chave dos fenômenos, lhes ensina os limites nos quais podem se produzir. Dissemos que se os pássaros pudessem operar os seus prodígios com conhecimento de causa, e pelo esforço de sua inteligência, fariam o que nem o homem mais inteligente, nem o sonâmbulo mais lúcido não podem fazer. Isso nos lembra os sucessores do célebre monito que vimos há uns 25 ou 30 anos, ganhar constantemente seu parceiro ao trocar cartas, e dar o total de uma adição antes que pudéssemos nós mesmos obtê-lo fazendo o cálculo. Ora, sem vaidade, nos cremos um pouco mais forte do que esse sovina sobre o cálculo, sem dúvida, havia cartas marcadas como para os pássaros. Quanto aos sonâmbulos, sem contradita, aos que são bastante lúcidos para fazerem coisas tão surpreendentes do que o fazem esses interessantes animais, o que não impede nossa proposição de ser verdadeira. Sabe-se que a lucidez sonambúlica, mesmo a mais desenvolvida, é essencialmente variável e intermitente por sua natureza, que ela está subordinada a uma multidão de circunstâncias, e, sobretudo, à influência do meio ambiente, que o sonâmbulo, muito raramente, vê de maneira instantânea, que, frequentemente, não pode ver num instante dado o que verá uma hora mais tarde ou no dia seguinte, que o que ele vê com uma pessoa não verá mais com uma outra, supondo que haja entre os animais sábios uma faculdade análoga. Seria preciso admitir que não sofrem nenhuma influência suscetível de perturbá-la, que tem, sempre, a toda hora, e 20 vezes por dia, se lhe for preciso, à sua disposição, sem nenhuma alteração, e é desse ponto de vista que dizemos, sobretudo, que fazem o que os sonâmbulos mais lúcidos não podem fazer. O que caracteriza os torneios de prestidigitação é a precisão, a pontualidade, a instantaneidade, a repetição facultativa, todas as coisas contrárias à essência dos fenômenos puramente morais do sonambulismo e do espiritismo, dos quais é preciso, quase sempre, esperar os efeitos, e que se podem, muito raramente, ser provocados. Do fato de que os efeitos, dos quais acabamos de falar, são devidos a procedimentos artificiais, isso nada provaria contra a mediunidade dos animais em geral. A questão seria, pois, de saber se há neles possibilidade, ou não, de servirem de intermediários entre os espíritos e os homens. Ora, a incompatibilidade de sua natureza, a esse respeito, está demonstrada pela dissertação de Erasto sobre esse assunto, publicada em nosso número do mês de outubro, e aquela do mesmo espírito sobre o papel dos médiuns nas comunicações, inseridas na do mês de julho.